Tudo no país, a comida em Portugal mistura tradição e modernidade. Na quinta reportagem especial de nossa série, você vai ver como os chefes estão inovando a famosa cozinha portuguesa. E também vai viajar pela região do Rio Douro, no norte de Portugal, a pátria do vinho do Porto. O bacalhau, a azeitona, o azeite, o vinho. Não são apenas ingredientes de uma boa mesa, são verdadeiras instituições de Portugal. Não há, julgo eu, português nenhum que tenha coragem de dizer que não gosta de bacalhau, porque desde que nascemos começamos a comer bacalhau. Os portugueses dizem que há 1000 maneiras de se preparar o bacalhau, mas no restaurante de seu Fernando Real só existe uma receita e agrada tanto que, para garantir uma mesa, os clientes costumam fazer reservas com 2 semanas de antecedência. Há mais de 30 anos, o pequeno e charmoso salão recebe personalidades como o ex-primeiro-ministro e ex-presidente Mário Soares e o atual presidente de Portugal, Cavaco Silva. E o bacalhau que eles provaram tem alguns segredos. O primeiro é o processo para tirar o sal e devolver a umidade ao peixe, a dessalga e a demolha, feito na câmara frigorífica do restaurante. Água sempre à mesma temperatura. Se a água começar a 8 graus, deve ficar em 8 graus à mesma temperatura até ao final, para não perder gorduras e para não ganhar cheiros e para o bacalhau ficar virgem, digamos. A única coisa que a gente lhe tira é o sal. E normalmente são 7 dias. Digamos, se começa a segunda-feira, só na segunda-feira seguinte é que se tira aquele e se mete o outro a desalar. O passo seguinte é levar a carne para uma grelha. E então, para o azeite em banho-maria. O azeite, aliás, é um capítulo à parte. Outra especialidade lusitana, ele é produzido pelo dono do restaurante, com pelo menos 75% de azeitonas do tipo galega, essas bem pequenas, típicas de Portugal. Na panela, o bacalhau e o azeite fazem uma espécie de casamento. E, para essa festa, ainda são convidadas as batatas e as migas, uma mistura de folhas de nabo com broa de milho. O prato é simples e simplesmente delicioso. Como o bacalhau é um peixe que vive em águas geladas, os pescadores portugueses eram forçados a navegar até o norte do planeta e a passar mais de 6 meses no mar, correndo todo tipo de risco. Nada mais apropriado ao espírito desbravador deste povo, que tem até hoje o bacalhau como seu prato oficial. Esse restaurante sofisticado de Lisboa, por exemplo, serve bacalhau. O peixe não é o único prato da casa, mas não pode faltar no cardápio, segundo o proprietário Olivier da Costa, um dos mais famosos chefes da cozinha moderna portuguesa. O que eu estou a tentar fazer, e que eu acho que os chefes estão todos a ir à procura, é ir buscar as receitas antigas e reconverter para agora, para o tempos de agora. Uma das inovações do restaurante é usar o bacalhau fresco, aquele que só foi salgado, mas não seco. Nesta receita, executada pelo brasileiro Edson Borges, a carne do peixe é confitada, isto é, cozida na gordura, no caso, no azeite a 180 graus. Para acompanhar o bacalhau, espinafre e cebolas. Hoje temos televisão, internet, N programas de televisão que trazem comidas, receitas e receitas do mundo todo. E hoje as pessoas estão ligadas nessas coisas. E os nossos clientes são interessados nisso. Querem comida nova, diferente, com sabor, além do normal. E para encerrar a refeição, vinho do Porto. Que do Porto não tem nada. Os vinhos que dão origem à bebida são produzidos no Vale do Rio Douro, no norte de Portugal, uma das regiões mais bonitas do país. Depois, são fortificados com aguardente de uva e armazenados em barris de madeira ou em grandes tonéis metálicos. O envelhecimento é feito nas sedes das vinícolas, na Vila Nova de Gaia, que fica em frente à cidade do Porto, na outra margem do rio. Ou seja, o vinho que se chama do Porto é, na verdade, de Gaia. Mas isso pouco importa quando se abre uma garrafa e se descobre o sabor adocicado e a consistência licorosa da bebida. Alguns vinhos passam décadas envelhecendo na garrafa, em caves como essa.
Alguns deles, aliás, talvez jamais serão abertos. Garrafas como essas, de 1890, já não são mais destinadas ao comércio. Esses vinhos mais antigos ou são misturados a outros vinhos do Porto, ou são vendidos em leilões beneficentes em ocasiões especiais, ou mesmo dados como presente a personalidades das mais diferentes, como o ex-presidente cubano Fidel Castro ou o tenor Luciano Pavarotti. O vinho do Porto é um embaixador de Portugal. Eu acho que é o produto que melhor representa o nosso país e está espalhado pelo mundo inteiro, todos os continentes. Eu acho que o vinho do Porto ainda é um dos poucos produtos nobres que têm esse lado artesanal e nobre. E assim, nosso banquete português está servido, mas a sobremesa fica para amanhã. Na última reportagem da série, o turismo e as mais belas paisagens de Portugal.